Olá mais uma vez, agora vamos falar de crescimento, desenvolvimento e aspectos da aprendizagem motora. Esse é um conteúdo pequeno, simples, porém com muita informação, um conteúdo bastante técnico. É complicado assim, porque é muita informação em pouca coisa. Ele é, como eu falei, um conteúdo pequeno, então a gente vai passar aqui, mas é muita informação. Você vai e cai bastante. É um conteúdo que tem caído bastante nas provas, então é bom você fazer aí os mapas mentais, dar um jeito de aprender esse conteúdo. Então vamos lá. O desenvolvimento motor é um processo de alterações no nível de funcionamento de um indivíduo, onde uma maior capacidade de controlar movimentos é adquirida ao longo do tempo através da interação entre as exigências da tarefa, da biologia do indivíduo e o ambiente. Bom, vamos lá, parte por parte. Em primeiro lugar, o desenvolvimento motor, o que é ele? Ele é um processo de alterações no nível de funcionamento de um indivíduo. Desenvolvimento motor é quando você desenvolve a sua coordenação motora. O que é coordenação motora? O próprio nome está dizendo. Coordenação motora. Ordenar significa comandar. Coordenar significa comandar juntamente, comandar várias coisas ao mesmo tempo. Coordenação motora é porque, por exemplo, para você fazer um movimento simples como caminhar, você está coordenando vários músculos ao mesmo tempo para que consiga fazer essa tarefa de caminhar. Então, isso é coordenação motora. E o desenvolvimento motor é o desenvolvimento dessas capacidades, que acontece através de alterações no funcionamento do indivíduo, onde ele vai ganhar uma maior capacidade de controlar os movimentos, ou seja, você está desenvolvendo a coordenação motora. É adquirida ao longo do tempo. Que tempo? Todo o tempo. Desde antes do bebê nascer, quando ele ainda está no útero, até a morte. Sempre a pessoa está aberta aos processos de desenvolvimento motor. E como isso acontece? Se lembre dessa triangulação. É um triângulo de desenvolvimento motor. Os fatores que envolvem o desenvolvimento motor são as exigências da tarefa, a biologia do indivíduo e o ambiente. Esses três fatores juntos é que definem a coordenação motora, definem o nível de desenvolvimento motor de uma pessoa. As exigências da tarefa. Se eu ficar só sentado o dia todo, eu não vou ter um desenvolvimento motor bom, porque eu não estou exigindo do meu corpo, eu não estou fazendo uma tarefa que exige do meu corpo. A partir do momento que eu arrumo um emprego, por exemplo, que eu tenho que conseguir fazer uma coisa difícil, por exemplo, eu arrumei um emprego que eu tenho que consertar placas de computador através de solda bem pequenininha, e eu tenho que fazer as soldas bem pequenininha. Eu arrumei um emprego que tem uma exigência grande do meu corpo, então através dessa exigência é que eu vou aprender a controlar. Então a exigência da tarefa é o fator que influencia no desenvolvimento motor. A biologia do indivíduo, né, em especial, por exemplo, a maturação do corpo, e o ambiente, também o ambiente que a pessoa vive, o ambiente que ela está, tudo favorece. Por exemplo, uma criança que vive num ambiente onde não tem estímulo à prática esportiva é diferente de uma criança que vive num ambiente onde todo mundo, toda a família é atleta, né? Então tudo isso influencia para o desenvolvimento motor de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Guedes e Guedes se referem ao desenvolvimento motor não sendo apenas aspectos biológicos de crescimento e maturação. Isso é lógico. Além disso, o desenvolvimento depende das experiências vividas pelo indivíduo, das relações com o ambiente que o cerca. Foi o que eu acabei de falar para você, as experiências do indivíduo. Totalmente diferente de uma criança que vive numa família que o povo não pratica nada, que o povo fica só em casa jogando videogame e acessando a internet, diferente de uma criança que vive numa casa onde todo mundo pratica algum esporte. Essa criança vai ter uns estímulos diferentes na sua vida para o seu desenvolvimento motor. Então o ambiente é muito importante. Para Haywood e Getchell, dá-se como desenvolvimento motor
um processo contínuo e sequencial ligado à idade cronológica, na qual o indivíduo progride de um movimento simples, sem habilidade, até atingir o ponto das habilidades motoras mais complexas e organizadas e assim chegar ao ajuste dessas habilidades que irá acompanhá-lo até o envelhecimento. Esse é um conceito perfeito do desenvolvimento motor, como a gente vai ver mais para frente também. Mas é isso aí, o desenvolvimento motor é um processo contínuo e sequencial, ou seja, tem uma sequência de desenvolvimento motor. Uma fase, outra fase, enfim, ligado à idade cronológica. Não necessariamente fechado, fixo, uma coisa fixa. Com 12 anos a criança é assim, com 14 anos a criança é assim. Não é fixo. Tem a individualidade de cada um, mas está ligado. Na qual o indivíduo progride de um movimento simples, sem habilidade, para um mais complexo. Isso é o desenvolvimento motor que acontece ao longo da vida. A criança nasce, como você vai ver, com pouca habilidade motora, com um movimento simples e vai ficando mais complexo ao longo da vida, beleza? As mudanças que ocorrem no indivíduo desde sua concepção até a morte denominam-se desenvolvimento humano, beleza? Então vamos lá. Essa ampulheta é a ampulheta mais conhecida para quem estuda desenvolvimento motor. Nela está bem explicada aí as fases do desenvolvimento motor e os estágios que tem dentro de cada fase. E tudo isso aí, depois que eu der aula para você, quando você quiser relembrar as fases e tudo, você não precisa assistir a aula toda de novo. Basta você vir olhar para essa ampulheta aí que você vai lembrar de tudo que eu ensinei para você. Então aí começa na base pela fase motora reflexiva, é a primeira fase do desenvolvimento motor de uma criança, como está mostrando aí do lado esquerdo. Está mostrando que essa fase começa dentro do útero da mãe ainda e vai até 1 ano de idade, a fase motora reflexiva. E aí a criança passa para a fase motora rudimentar, que é de 1 ano de idade até 2. Depois ela passa para a fase motora fundamental, que começa nos 2 anos de idade, vai até os 7 anos de idade. E por fim, a fase motora especializada, que é dos 7 anos de idade até o fim da vida, para sempre, até a morte. E dentro de cada fase dessa tem uns estágios aí. Por exemplo, na fase motora reflexiva tem 2 estágios. O estágio de decodificação de informação e o estágio de codificação de informação. Assim como a fase motora rudimentar tem o estágio de pré-controle e o estágio de inibição de reflexos. A fase motora fundamental tem um estágio inicial, o estágio elementar, o estágio maduro. E a fase motora especializada tem um estágio transitório, o estágio de aplicação e o estágio de utilização permanente. Vamos começar a falar aqui de cada uma, né? Vamos começar primeiramente pela fase motora reflexiva. Como o próprio nome está dizendo, fase motora reflexiva é uma fase em que a criança se movimenta na base de reflexos. O que são reflexos? Você sabe muito bem que reflexos são movimentos involuntários. Não são movimentos que são controlados pelo cérebro, não são controlados pelo córtex cerebral. Eles são controlados pela uma parte na base do cérebro que não faz parte do sistema nervoso central. Eles são comandados de forma automática e reflexiva. Por exemplo, quando você coloca um exemplo mais clássico, quando você coloca a mão no fogo, colocou a mão no fogo, o seu corpo vai receber aquele estímulo, que é a temperatura alta. Automaticamente, quando ele recebe aquele estímulo da temperatura alta, o seu braço vai sair do fogo automaticamente, de forma reflexiva. Você não precisa pensar para fazer isso, porque o seu sistema nervoso periférico já pensa sozinho, sem você precisar pensar que aquilo ali está errado, e ele automaticamente já tira a sua mão de lá. Então esse estímulo, no caso, você recebeu um estímulo sensorial de temperatura, esse estímulo não precisa chegar nem no cérebro, porque antes disso o seu corpo já entende que aquilo ali está errado e já puxa automaticamente o seu braço. Isso é um reflexo. Então a criança, dentro do útero, até 1 ano de idade, ela se movimenta muito na base de reflexos. Não é pensamento que os movimentos dela são reflexivos. Os reflexos são movimentos involuntários, controlados subcorticalmente, que formam a base para as fases do desenvolvimento motor.
Bom, a base para as fases do desenvolvimento motor. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a base, quer dizer que é a primeira fase do desenvolvimento motor, é a fase ligada aos reflexos. A partir da atividade reflexa motora, o bebê obtém informações sobre o ambiente imediato, as reações do bebê ao toque, à luz, a sons e a alterações na pressão provocam a atividade motora involuntária. São movimentos involuntários que o bebê já tem. Basicamente, tem esses dois tipos de reflexos aí, que são os reflexos primitivos e os reflexos posturais. Os reflexos primitivos eles são chamados de agrupadores de informação, como a gente vai ver daqui a pouco, ou caçadores de alimentação também. São reflexos que a criança tem, que a gente vê também em outros animais, que o bebê automaticamente, quando nasce, por exemplo, ele já vai procurando o peito para mamar. São reflexos automáticos que ele tem da natureza já, né? E os reflexos posturais, eles são movimentos similares a movimentos voluntários posteriores. Por exemplo, quando a criança já tenta levantar a cabeça, tenta ficar numa posição para engatinhar, é que ela faz involuntariamente, mas que já são parecidos com movimentos mais para frente. Por exemplo, você pega um bebê aí de 4, 5 meses e deitar ele de barriga para baixo, ele vai ficar com o rosto no chão, vai ficar difícil de respirar, e aí reflexivamente ele vai levantar o rosto para conseguir respirar. Então é um movimento reflexo aí que ele faz, que é muito similar a um movimento voluntário que vai ter nas próximas fases, né? Mas nessa fase inicial ele faz isso de maneira reflexiva, de maneira reflexa. Beleza? Continuando, né? E aí sim, os estágios da fase motora reflexiva. São chamados estágios de codificação de informação e estágio de decodificação de informação. Pelo próprio nome, é sempre bom a gente aprender os nomes das coisas para entender a partir do nome, para na hora da prova você não ter que estar decorando nada, né? Você tem que entender aí o que significa a palavra codificação e decodificação. Você já deve saber. Codificação de informações seria um agrupamento de informações. Codificar, ou seja, formar um código. A criança está formando, está botando informações dentro da cabeça dela. E no estágio de decodificação de informação, ela já está processando aquelas informações que ela colocou na cabeça dela. Veja aí, primeiro estágio. Os reflexos agora servem de meios primários pelos quais o bebê é capaz de reunir informações, buscar alimento e encontrar proteção ao longo do movimento. Como eu falei para você, os reflexos primitivos, né, que são os reflexos de busca de alimento, e os reflexos agrupadores de informação. São reflexos que a criança já vai tendo a partir assim que nasce ela já começa a ter esses reflexos, a partir de estímulos externos. Um estímulo externo gera um movimento reflexivo na criança e ela não pensa no que ela está fazendo, mas aquele estímulo colocou uma informação na cabeça dela. Por exemplo, a partir do momento que ela leva o exemplo do fogo, novamente, uma criança sabe que o fogo é quente? Não sabe, mas aí ela coloca a mão no fogo, ela vai ter o reflexo de sair do fogo. Então ela fez um movimento reflexivo e esse fato colocou na cabeça dela a informação de que o fogo é ruim. Ou seja, ela está codificando as informações, tá entendendo? E na fase de decodificação de informação, ela já vai estar sendo capaz de processar essa informação. Por exemplo, se na fase de codificação de informação ela teve esse contato com o fogo, na fase de decodificação, ela nem precisa mais tocar no fogo, porque só dela ver o fogo, ela já sabe que ela não pode tocar ali, entendeu? Então ela já vai, só de ver o fogo, ela já vai ter um reflexo. Isso aí pode acontecer também pela questão auditiva, porque veja bem, é isso que está dizendo aí no último ponto aí, ó. A criança passa de uma fase sensório-motora para uma fase perceptivo-motora. O que seria a fase sensório-motora? É uma fase que ela reage apenas a estímulos sensoriais. E já na próxima fase, ela está reagindo a estímulos perceptivos. Por exemplo, ela reage ao que ela vê, ela reage ao que ela escuta, ela reage até mesmo a um cheiro.
enfim, ela reage a estímulos perceptivos. Então ela não precisa mais pegar no fogo para poder o corpo dela reagir. Só dela ver ela já vai reagir. E aí nessa fase também de decodificação de informação, como conversar um pouquinho, né? Tá acontecendo que a criança está começando a pensar, porque ela está começando a reagir simplesmente pelo que ela vê, né? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma gradual inibição dos reflexos, ou seja, o cérebro dela que antes controlava o corpo na parte inferior do cérebro, subcortical, agora esse comando está subindo, está indo para a parte superior do cérebro, que é para o córtex cerebral. Então, os movimentos da criança gradualmente estão deixando de ser 100% reflexivos para ser um pouquinho mais voluntário. É isso que está acontecendo na fase de decodificação, beleza? Então, passando aqui para frente, aí então a criança entra na fase motora rudimentar. O próprio nome está dizendo, fase motora rudimentar. O que é uma coisa rudimentar? É uma coisa simples, uma coisa básica. Então, são a fase dos movimentos, chamados movimentos rudimentares, porque são movimentos assim, são movimentos que eles não têm muito controle. A criança está começando a fazer os movimentos de forma voluntária, mas ela não tem muito controle. Então, os movimentos às vezes chegam a ser assim, parecendo uma coisa descontrolada. Veja bem, os movimentos rudimentares são determinados de forma maturacional e caracterizam-se por uma sequência de aparecimento altamente previsível. Bom, a fase motora rudimentar, ela é uma extensão daquela fase anterior, daquele estágio de decodificação. É aqui que os movimentos da criança estão deixando de ser involuntário para ser voluntário. E isso tem um fator maturacional muito forte, porque isso é através do desenvolvimento do córtex cerebral da criança que isso vai acontecendo, como eu já expliquei para você. Então, elas desenvolvem movimentos estabilizadores, como obter o controle da cabeça, pescoço e músculos do tronco, as tarefas manipulativas de alcançar, agarrar e soltar, e os movimentos locomotores de arrastar, engatear e caminhar. Ou seja, são os primeiros movimentos voluntários da criança. Ela está começando aqui realmente a explorar o mundo. Essa fase ela é considerada do nascimento até os 2 anos de idade. Então veja bem que a fase motora reflexiva e a fase motora rudimentar, entre 0 e 1 ano de idade, a criança está nas duas fases ao mesmo tempo. E de 1 ano para frente é que a criança sai da reflexiva e está só na fundamental, na rudimentar, beleza? Então preste atenção nisso aí. Os estágios da rudimentar são o estágio de inibição de reflexo e o estágio de pré-controle. O estágio de inibição de reflexo é uma extensão do estágio de decodificação de informação, né? Como a gente já falou. No estágio de inibição de reflexo, vamos lá. No nascimento, os reflexos dominam o repertório de movimentos do bebê. Dali em diante, entretanto, os movimentos do bebê são crescentemente influenciados pelo córtex em desenvolvimento, tá vendo? Fator maturacional. O córtex da criança começa a desenvolver e aí a criança passa a controlar seus movimentos em vez de ser apenas reflexo. Os reflexos primitivos e posturais são substituídos por comportamentos motores voluntários. Os movimentos, embora com objetivos, parecem descontrolados e grosseiros, como eu falei para vocês. A criança está aqui fazendo seus primeiros movimentos voluntários, então são movimentos que parecem descontrolados, parece uma doidice, parece que a criança já não sabe fazer nada, mas já está começando a desenvolver. E aí o estágio de pré-controle, que é por volta de 1 ano de idade. Bom, primeiramente, veja bem, aqui é muita data para você decorar. De 0 a 1, de 1 ano, é difícil. Então eu vou dar uma dica para você. Não tente decorar a idade dos estágios. Deixa eu até voltar aqui, ó. Não tente decorar as idades dos estágios, que aí é informação demais. Se você conseguir, beleza, mas se não conseguir, nem tente. Tente decorar pelo menos as idades das fases e não dos estágios. Por exemplo, a fase motora reflexiva é do intrauterino até 1 ano. A motora rudimentar é do nascimento até 2 anos.
A motora fundamental é de 2 a 7 anos e a especializada é de 7 anos até a morte. Então, aqui está mostrando as idades dos estágios, tá vendo? Ele mostra direitinho, mas se você ver que não vai decorar isso, nem tente. Você decorando o início e o fim de cada uma das 4 fases, já tá bom demais para a prova. E aí você decora dentro de cada fase qual é a sequência dos estágios. Você não precisa decorar a idade de cada estágio. Você decora a idade da fase e decora a sequência dos estágios dentro de cada fase, beleza? Então vamos para aqui voltando. Então o estágio de pré-controle ele começa por volta de 1 ano de idade. Então você vê que o estágio de inibição de reflexos é um estágio que coincide com a fase motora reflexiva, né? Inclusive coincide com a fase de decodificação. Já o estágio de pré-controle é quando acaba a fase motora reflexiva. Por volta de 1 ano de idade, as crianças começam a ter precisão e controle maiores sobre seus movimentos. No estágio de pré-controle, as crianças aprendem a obter e a manter seu equilíbrio, a manipular objetos e a locomover-se pelo ambiente com notável grau de proficiência e controle. Então, geralmente é nessa fase aí que a criança aprende a andar, né? A andar em pé. O processo maturacional pode explicar parcialmente a rapidez e a extensão do desenvolvimento do controle dos movimentos nessa fase. Ou seja, aí está dizendo que nessa fase o processo maturacional é de grande importância, porque é uma fase inicial. Nas outras fases, o processo maturacional já não é tão importante, já não é mais importante que os outros, é uma coisa igual, né? Às vezes até menos importante, mas aqui, como é a fase que a criança realmente está se desenvolvendo mesmo, o motor dela, então é uma fase aqui que o processo maturacional é de extrema importância nesse desenvolvimento motor, beleza? E aí a gente chega na fase motora fundamental, ou seja, a fase motora dos movimentos fundamentais, que é de 2 a 7 anos de idade. As habilidades motoras fundamentais da primeira infância são consequência da fase de movimentos rudimentares do período neonatal. Bom, como eu até vou falar para vocês depois, isso é o que chama desenvolvimento motor hierárquico. Porque como você vê lá na folheta, cada fase é a base para a seguinte. Para você não vai desenvolver uma fase motora fundamental se você não teve a rudimentar. Você não vai desenvolver a fase motora especializada se você não teve a fundamental. Cada uma serve de alicerce para a fase seguinte. Então é isso que ele está dizendo aí nesse primeiro ponto. Segundo ponto, é um período para descobrir como desempenhar uma variedade de movimentos estabilizadores, locomotores e manipulativos, primeiro isoladamente e então de modo combinado. Ou seja, é uma fase que a criança vai explorar seu corpo, vai explorar os movimentos que ela consegue fazer e é bom que ela faça o mais variado repertório possível. Atividades locomotoras, manipulativas e estabilizadoras são exemplos de movimentos fundamentais que devem ser desenvolvidos nos primeiros anos da infância. Então veja bem, nessa fase é importante que a criança seja estimulada nas mais variadas práticas físicas possíveis, porque é a fase que ela vai desenvolver as habilidades motoras fundamentais. Fatores ambientais, é o que eu acabei de falar. Nessa fase aqui, os fatores ambientais vão ser de extrema importância para o desenvolvimento da criança. Então, se a criança for estimulada à prática física, ela vai ter um bom desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, senão não vai ter. Veja bem, essa fase é de 2 a 7 anos, mas boa parte dos adultos envelhece e morre sem desenvolver as habilidades motoras fundamentais, que deveria desenvolver até 7 anos de idade. Por quê? Por causa dos fatores ambientais, por causa que a pessoa não foi estimulada a fazer tarefas de grau progressivo de complexidade para desenvolver suas habilidades motoras. Então é justamente por isso que muita gente não desenvolve as habilidades motoras fundamentais que deveria desenvolver até 7 anos de idade, mas os fatores ambientais não permitem. Beleza? Os estágios da fase motora fundamental tem um estágio inicial, elementar e maduro. Inicial, primeiras tentativas da criança orientadas para o objetivo de desempenhar uma habilidade fundamental. O movimento em si é caracterizado por elementos que faltam
ou que são marcadamente sequenciados e restritos pelo uso exagerado do corpo e por fluxo, ritmo e coordenação deficientes. Beleza, o que está dizendo aí? Está dizendo que o movimento no estágio inicial é caracterizado por ser um movimento sem eficiência. Ou seja, a criança não consegue, ela até realiza o movimento fundamental, por exemplo, um salto. Ela realiza, mas ela não realiza com um grau de eficiência. Muitas vezes, inclusive, consequentemente, eficiência. Lembra bem, eficiência, o que significa eficiência? Eficiência significa realizar mais com menos. Ou seja, fazer a atividade perfeitamente com pouco esforço. Então, quando eu digo que a criança faz atividade sem eficiência, automaticamente eu estou dizendo que ela às vezes desperdiça mais energia do que seria necessário fazer aquela atividade, mas ela desperdiça energia porque ela não sabe fazer a atividade direito, então ela acaba desperdiçando energia do corpo e não faz a atividade bem feita, né? Mas também é o primeiro estágio da fase motora fundamental, é quando ela começa a tentar movimentos mais complexos do que os rudimentares. O estágio elementar, maior controle e melhor coordenação rítmica dos movimentos fundamentais. Os padrões de movimento nesse estágio são ainda geralmente restritos ou exagerados, embora mais bem coordenados. Muitos indivíduos, tanto adultos quanto crianças, não vão além do estágio elementar em muitos padrões de movimento. Eu acabei de falar a você. É nessa fase aí que muita gente para, no elementar, no mais ou menos. Chegou no mais ou menos e pronto. Não passa dessa fase, por causa dos fatores ambientais. O estágio maduro é quando a criança tem desempenhos mecanicamente eficientes, coordenados e controlados. Ela consegue realmente fazer o movimento com eficiência. Embora algumas crianças possam atingir esse estágio, basicamente pela maturação e com o mínimo de influências ambientais, a grande maioria precisa de oportunidades para a prática e o encorajamento e a instrução em um ambiente que promova o aprendizado. Pronto, já falei isso para você, não tenho que repetir, né? Beleza? E aí a fase motora especializada. A fase especializada do desenvolvimento motor é o resultado da fase de movimentos fundamentais, como já falei. Uma fase é a base para outra. Na fase especializada, o movimento torna-se uma ferramenta que se aplica a muitas atividades motoras complexas presentes na vida diária, na recreação e nos objetivos esportivos. A fase motora especializada, basicamente, como já está dizendo aí, é a combinação de movimentos fundamentais. Então a criança aprende alguns movimentos fundamentais e junta para fazer uma habilidade especializada. Por exemplo, jogar futsal. No jogar futsal, eu vou ter uma variedade de movimentos fundamentais numa só prática. Eu vou ter que correr para frente, vou ter que correr para o lado, eu vou ter que manter o equilíbrio, eu vou ter que me equilibrar num pé só para chutar a bola, enfim. São várias habilidades fundamentais que eu combino numa, que é o que se chama uma habilidade especializada. Os movimentos fundamentais de saltar em um pé só e pular, por exemplo, podem agora ser aplicados à atividade de pular corda, tá vendo? Juntou duas habilidades fundamentais, formou uma especializada que é o de pular corda. Ao desempenho de dança folclórica e ao desenvolvimento do salto triplo na pista em competições. Pronto, tranquilo, né? Beleza? Os estágios da fase motora especializada é o transitório, o elementar e o de utilização permanente. O transitório é o seguinte: no período transitório, o indivíduo começa a combinar e aplicar habilidades motoras fundamentais ao desempenho de habilidades especializadas no esporte e em ambientes recreacionais. Caminhar em ponte de cordas, pular corda e jogar bola são exemplos de habilidades transitórias comuns. As habilidades transitórias são simplesmente aplicações de padrões de movimentos fundamentais, de algum modo, em formas mais específicas e mais complexas. Eu acabei de explicar para vocês. Estágio elementar. O indivíduo começa a tomar decisões conscientes a favor ou contra sua participação em certas atividades. Essas decisões fundamentam-se em larga escala no modo pelo qual a criança percebe até que ponto os fatores inerentes à tarefa e a ela mesma e ao ambiente aumentam ou inibem a probabilidade de ela obter satisfação e sucesso.
ou seja, geralmente é no estágio elementar, após a criança desenvolver todas as habilidades fundamentais, começar a desenvolver os especializados, é no estágio elementar que a criança começa a selecionar que práticas fazer. Ou seja, aqui já vai começando a especialização esportiva. Ela já começa, não, isso aqui eu não gosto não, eu gosto desse aqui. Então é nessa fase, beleza? E o estágio de utilização permanente, enfim, a criança já decidiu o que ela gosta e agora ela vai usar para a vida toda. O estágio de utilização permanente representa o pináculo do processo de desenvolvimento motor e é caracterizado pelo uso do repertório de movimentos adquiridos pelo indivíduo por toda a vida. Fatores como o tempo disponível, dinheiro, equipamento, instalações e limitações físicas e mentais afetam esse estágio. Bom, acabei de explicar, né? A criança teve assumindo-se que a criança teve todo o desenvolvimento motor perfeito, chegando nessa fase elementar, ela começa a selecionar, começa a ter uma especialização esportiva de escolher qual a prática que ela vai fazer, e no estágio de utilização permanente, dos 14 anos para cima, ela vai utilizar aquilo para a vida toda, e esses fatores que estão lá no último ponto são fatores que influenciam nessa utilização permanente para a vida toda, beleza? Para terminar essa aula, vamos só falar sobre alguns conceitos importantes que podem cair na prova. O comportamento motor. Comportamento motor é o estudo de alterações no aprendizado motor, controle motor e desenvolvimento motor realizadas pela interação do aprendizado e dos processos biológicos. Ou seja, o comportamento motor é o estudo de como se comporta determinada criança, por exemplo, em relação ao desenvolvimento motor. Qual é o comportamento da criança naquela idade? Está entendendo o que é o comportamento motor? É a base para o estudo do desenvolvimento motor, e que é afetado, como aí está dizendo, como eu já falei também, aquele triângulo, né, dos processos biológicos, interação do aprendizado, que aí no caso seriam os fatores ambientais, e também a questão da exigência da tarefa. Controle motor são alterações subjacentes no desempenho de tarefas isoladas. Bom, subjacente. O que é subjacente? É uma coisa que ela está implícito, intrínseco, ou seja, é uma coisa que acontece, como é que eu posso dizer? É implícito. O controle motor, por exemplo, são as alterações que acontecem no seu corpo para o desempenho de determinada tarefa. Por exemplo, para eu flexionar o meu cotovelo, quais são as alterações biológicas que acontecem no meu corpo nesse momento para flexionar o cotovelo? Isso é o controle motor, é o controle daquele movimento, beleza? Desenvolvimento motor são alterações progressivas do comportamento. Progressivo, começa do simples para o complexo. No decorrer do ciclo da vida, a vida inteira, desde antes do nascimento, desde a fase intrauterina até a morte, realizadas pela interação entre o triângulozinho, exigências da tarefa, biologia do indivíduo e condições do ambiente. Padrão motor. Padrão motor são os processos biológicos e mecânicos subjacentes comuns. Bom, isso aí é o conceito que tem no livro. Fica complicado você entender só pelo conceito, né? Mas o que é padrão motor? Padrão motor é, como o próprio nome aí está dizendo, processos biológicos e mecânicos subjacentes comuns. Ou seja, são os processos biológicos e mecânicos subjacentes, ou seja, que acontecem no movimento. É o padrão de alterações biológicas e mecânicas que acontecem em um determinado movimento, de forma padrão. E aí o padrão motor fundamental é esse processo sendo em um movimento básico. É um conceitozinho assim simples, que talvez se você não estiver entendendo, ele se torna complicado. Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. O padrão motor para uma flexão de bíceps, por exemplo, seria todo o processo que acontece desde o cérebro até a diminuição do sarcômero. Isso aí seriam os processos biológicos. E o mecânico, que é a diminuição articular do cotovelo, diminuição do ângulo articular do cotovelo. Tudo isso é um padrão
para a flexão de cotovelo. E, consequentemente, também seria um padrão motor fundamental. Beleza? Desenvolvimento motor hierárquico é o seguinte: quando você vê esse nome hierárquico, hierárquico significa níveis, né? Que tem uns níveis um acima do outro. E aí as questões querem confundir você dizendo que um nível de habilidade de desenvolvimento motor é mais importante que o mais básico. Não existe um nível mais importante que o outro, porque todos são importantes, porque um é a base para o seguinte. Então, se eu não desenvolver o rudimental, não tem como eu desenvolver o especializado. Então, é justamente isso que significa desenvolvimento motor hierárquico. Existe uma hierarquia, mas não no sentido de que um é mais importante que o outro, e sim no sentido de que um é a base para o seguinte. A aprendizagem motora é o processo de aprendizagem ou aperfeiçoamento dos movimentos. Eu posso aprender um movimento novo que eu não sei, ou aperfeiçoar um que eu já sei. Isso é um processo de aprendizagem motora. E aí o conceito de coordenação motora fina e grossa é o seguinte: a fina está relacionada a grupos musculares pequenos que fazem movimentos sutis, simples, tipo escrever, tricotar. E a grossa são grupos musculares grandes para que fazem movimentos maiores, como correr e saltar, por exemplo. Então, sobre desenvolvimento motor, era isso aí que eu tinha para falar. Como eu falei para vocês, é pouca coisa, porém ao mesmo tempo é muita coisa. Porque é pouca coisa, mas é um conteúdo bem técnico, com muita informação. Mas aí, se for preciso, assista a aula outra vez. E aí você tem um slide para reler. E depois que você entender direitinho, basta você olhar na ampulheta lá na hora de revisar, beleza? Valeu!